Bem-vindos. Olhem, recebemos aqui um material bastante curioso, na verdade. Uma compilação hum, muito extensa de traduções de uma passagem bíblica específica. E o interessante é que abrange imensas versões e línguas. Português, claro, mas também inglês, alemão, espanhol, francês, latim e até as fontes em grego. É mesmo muita informação. Sim, é um conjunto de dados impressionante e levanta logo uma questão óbvia, não é? Exatamente. A questão que salta à vista é: porque é que há tanta variedade? Tantas traduções, às vezes com significados que parecem discordantes para a mesma passagem. E é curioso que o próprio material que recebemos até menciona uma perspectiva associada a uma linha de pensamento chamada teologia de impacto. Sim. E o que diz essa perspectiva? Bem, sugere que talvez esta dificuldade em traduzir, esta variedade toda, possa vir de uma falha em perceber bem o significado original. Interessante. Uma das possíveis interpretações para a diversidade, então. Isso. Vamos ter isso em mente como uma das ideias presentes nas fontes, mas pronto, a nossa ideia aqui não é tomar partido, claro. O nosso objetivo hoje é mesmo explorar esta diversidade, navegar por estas traduções todas, tentar perceber as nuances, as escolhas de palavras e entender o que pode estar por trás destas variações. Vamos usar esta lista como o nosso guia. Ok, vamos lá. Vamos desempacatar isto. Olha, começando talvez pelo português. A variedade é logo bastante óbvia. É verdade. Temos, por um lado, um grupo de traduções mais clássicas, tipo o Almeida Corrigida Fiel de 2011, a JFA de 1819. Essas usam a expressão "o Oriente do Alto nos visitou". O foco parece ser numa direção, não é? O leste. Exato. O Oriente. Uma imagem geográfica, pode-se dizer. Mas depois aparecem logo outras coisas. A Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, fala da aurora lá do alto. Já muda a imagem para o amanhecer. Sim, o início do dia, a luz a chegar. E depois há outro grupo grande, incluindo versões mais recentes, que prefere o sol nascente das alturas. Aí o foco é mesmo o astro, o sol. O sol, sim. Como a Bíblia de Jerusalém, que diz o astro das alturas, ou a Ave Maria com o sol nascente. E ainda há mais. As NVI dizem o sol nascente. A King James atualizada também fala do sol nascente vindo dos céus. Depois temos o amanhecer, desde as alturas, a aurora lá do alto. Quer dizer, o leque é enorme. Oriente, aurora, sol nascente, astro, amanhecer. E até a preposição muda, como disse, do alto, lá do alto, das alturas, desde as alturas. É fascinante ver isto só em português. É precisamente essa diversidade que já nos dá uma amostra excelente dos desafios. O que é fascinante aqui, para mim, é como tradutores diferentes, perante o mesmíssimo texto original, sentem a necessidade de usar imagens tão distintas. Não são só sinónimos, pois não. Não, de todo. A escolha entre Oriente, Aurora ou Sol Nascente carrega conotações diferentes, ênfases distintas, e isso leva-nos, Leva-nos ao grego, imagino. exatamente, leva-nos às fontes gregas que também estão listadas. Temos ali variantes como a bizantina de Tischendorf, a de Westcott Hort, e elas usam essencialmente duas palavras-chave aqui, anatolé, A-N-A-T-O-L-I, e ipsos, H-I-P-C-O-U-S. Ok, Anatolé e Ipsos, e o que significam? Bem, ipsosos é relativamente consensual, significa altura, lugar elevado, daí as traduções bastante consistentes como do alto, das alturas, from on high em inglês. Parece haver um acordo geral sobre a origem celestial, vinda de cima. Certo, isso parece mais ou menos assente. Então a questão está na outra palavra, na Anatolé. Exato, é a palavra anatolé que parece ser o centro disto tudo, porque em grego anatolé tem um campo semântico muito rico. Ou seja, Quer dizer, pode significar o nascer do sol, literal, o amanhecer, pode significar a direção leste, o oriente, e de forma mais figurada pode até referir-se a um rebento, um ramo que brota, como numa planta. interessante. Então tem vários significados possíveis. Precisamente. E perante esta polissemia, esta multiplicidade de sentidos, o tradutor tem de fazer uma escolha interpretativa.
Qual destes significados é o mais importante aqui, neste contexto? Ou qual é a melhor forma de o expressar na minha língua? Faz sentido, quer dizer, a variedade não surge do nada. Vem da própria riqueza da palavra original, ou da ambiguidade, se quisermos ver por aí. Pode-se dizer que sim. É quase como se o grego conseguisse evocar várias imagens ao mesmo tempo, e cada tradução depois tem de escolher uma para destacar. E essa escolha, imagino eu, não será puramente linguística, pois não. Deve haver mais coisas em jogo. Exatamente. Aí entram outros fatores. Por exemplo, a tradição teológica da equipa que está a fazer a tradução. Uma denominação pode ter uma preferência por Oriente, talvez por causa de associações messiânicas ou proféticas ligadas a essa direção na sua interpretação. Uhum. Outra pode achar que Sol nascente capta melhor a ideia de revelação, de esperança, que a passagem parece querer transmitir. Certo. E depois há a própria evolução da língua, como já tínhamos falado. Se pegarmos na GFA de 1819, com aquela linguagem mais solene, o Oriente do Alto, Sim. e compararmos com, sei lá, a NVI 2011, muito mais direta, o Sol nascente, nota-se bem a diferença. As sensibilidades linguísticas e estilísticas mudam ao longo do tempo. É verdade. E depois, quando olhamos para as outras línguas, e é que fica mesmo interessante, não acha? Ah, sim. Completamente. Porque vemos a mesma tensão, a mesma variedade a repetir-se. Pois é. No inglês, por exemplo, a que temos aqui na lista, a King James, clássica, usa the dayspring. É uma palavra bonita, poética para a aurora, não é? Sim, muito evocativa. Mas não é a única opção longe disso. Não, de facto. Temos desde the dawn, amanhecer, na LAB, até the morning sun, o sol da manhã, na NEB 70, ou the rising of the sun, na SLT. E depois há aquelas mais abstratas que mencionou. Sim, The Rising of Light, o nascer da luz, na MLV, ou aquela da Wycliffe, He Springing Up, ele brotando, que talvez vá buscar aquele sentido de rebento da Anatolé. Exato, essa é particularmente interessante por causa disso. E a Young's Literal Translation, que tenta ser super literal, fica-se por The Rising, o nascer, a subida. Uma variedade enorme também em inglês. E continua, se olharmos para o alemão, por exemplo. As traduções mais influentes, como a Elberfelder e a de Lutero, usam der Aufgang. Der Aufgang, o que significa exatamente. Bem, essa palavra alemã é curiosa porque, tal como a Anatolé grega, pode significar tanto a subida do sol, o nascer, como também o nascente ou o oriente, a direção. Então consegue manter essa ambiguidade do original. Parece que sim, de certa forma. E em espanhol, a mesma coisa. Vemos um leque parecido, desde um nuevo amanecer, ou la aurora, focando na luz e no tempo, passando por el sol de la aurora, que já identifica o astro, Até Oriente, que foca na direção, como na GCU, na Reina Valera Antiga. e depois há aquela curiosidade da pechita espanhola que usa el dinja, que deve ser um termo específico dessa tradição. Sim, essas faltam-me à vista. E o francês? Parece que seguiram um caminho diferente, mais descritivo. Como assim? As versões Bechex e PDV que estão aqui usam frases mais longas, uma luz de cima, semelhante à do sol nascente, ou uma luz vinda de cima, como a do sol nascente. Quase que explicam a comparação em vez de escolher só uma imagem. Ah, interessante. Uma estratégia diferente para lidar com a complexidade. E o latim? O latim, tanto na Vulgata Clementina como na Nova Vulgata, parece ser consistente com Oriens ex alto. Oriens ex alto. E Oriens aqui também tem essa dualidade. Pelo que percebo, sim. Tal como Anatalé e Aufgang. Pode significar tanto nascente do sol como oriente, a direção. Parece que o latim também conseguiu encapsular essa dualidade numa só palavra. Exatamente. Portanto, o que vemos quando juntamos isto tudo é um esforço enorme, transversal a várias culturas e épocas, para traduzir um conceito que é claramente complexo. Uma intervenção divina importante. Sim, uma intervenção divina significativa que vem do alto, o ex aipsus, parece ser consensual e que está associada a este fenómeno da luz que nasce ou a uma origem oriental. E a grande divergência está em como chamar a essa manifestação. É um corpo celeste? É uma luz mais simbólica? Ou é até um rebento, uma nova vida?
O grego anatolê, talvez de propósito, permitia evocar várias destas ideias. E as traduções, claro, limitadas pela estrutura de cada língua, acabam por ter de escolher, de privilegiar uma ou outra faceta dessa ideia. Exatamente. É uma escolha quase inevitável no processo de tradução. E é aqui, neste contexto de dificuldade, e de tanta interpretação diferente, que voltamos àquela perspectiva que estava no material que recebemos, aquela associada à teologia de impacto. Uhum. A ideia de que a razão para tanta variação seria, basicamente, eles não sabem o que significa, portanto não sabem traduzir. Como é que esta afirmação se encaixa neste tudo que estivemos a ver? Bem, isso levanta uma questão importante, que é como é que nós interpretamos esta diversidade toda? Essa perspectiva que o material apresenta sugere que a multiplicidade é um sintoma de ignorância ou de incapacidade de chegar ao verdadeiro significado. É uma leitura possível. É uma visão possível, que está lá nas fontes, sim. No entanto, a análise linguística que fizemos agora sugere outra possibilidade, não é? Que a diversidade não seja necessariamente um sinal de falha, mas talvez um reflexo da própria riqueza, da profundidade do texto original. Ou seja, a culpa não é do tradutor, mas da riqueza da palavra original. Pode-se colocar assim. Se o termo anatolé é por natureza polissêmico, se tem vários sentidos possíveis, então talvez nenhuma tradução isolada numa língua moderna consiga apanhar todas essas ressonâncias na perfeição. Faz sentido. E nesse caso, a existência de muitas traduções Oriente, Aurora, Sol Nascente, Day Spring, Aufgang, poderia ser vista paradoxalmente não como uma prova de ignorância, mas quase como um testemunho do esforço contínuo dos tradutores. Um esforço para quê? Para explorar e comunicar as diferentes facetas de um conceito que eles consideram muito importante, muito significativo. Cada tradução seria como, sei lá, uma pincelada diferente a tentar pintar um quadro muito complexo. Gosto dessa imagem. Quer dizer, em vez de vermos a variedade como um problema, como uma falha, podemos vê-la como um conjunto de tentativas, não é? Ao longo dos séculos, em várias culturas, de fazer justiça a um original que tem muitas camadas. Quase como ver o mesmo objeto de ângulos diferentes. Exatamente. E a própria persistência com que os tradutores voltam a esta passagem experimentando novas palavras, novas formulações, pode até sublinhar a importância que lhe dão. Indica que reconhecem que há ali algo de profundo, de desafiador, que merece ser continuamente reexaminado, reinterpretado à luz das possibilidades de cada língua e do entendimento de cada época. Não é um assunto fechado, é um diálogo contínuo com o texto. Então, o que é que isto significa na prática para quem não se está a ouvir e se interessa por estes textos, por estas questões? Acho que a primeira conclusão óbvia é mesmo essa: traduzir nunca é só técnica. Não, de todo, especialmente textos antigos, carregados de significado como este. É fundamentalmente um ato de interpretação. Cada escolha conta, não é? Optar por Oriente em vez de Sol Nascente ou usar Day Spring em vez de Dawn, não é inocente? Claro que não. Reflete uma leitura particular do texto original, uma decisão sobre qual imagem, qual conceito se quer enfatizar. E ter consciência disto, para quem estuda estes textos, é absolutamente crucial. E isso, lá está, realça a vantagem de fazer o que esta compilação nos permitiu fazer hoje. Comparar traduções diferentes. Sem dúvida. Em vez de ficarmos agarrados a uma única versão, achando que essa é a verdade final, olhar para várias, lado a lado, abre muito a nossa perspectiva. Ver como diferentes pessoas, em diferentes tempos, lutaram com a mesma passagem, pode enriquecer a nossa própria compreensão. Mostra as camadas de significado que podem estar ali. É como espreitar por cima do ombro do tradutor, não é? Ver o processo complexo que acontece nos bastidores. Permite apreciar o cuidado, a erudição, mas também as dificuldades e as escolhas que são inerentes a esta tarefa de passar um texto de uma língua, de uma cultura, de um tempo para outra. E ajuda a ler qualquer tradução com um olhar mais crítico, talvez, mais informado, reconhecendo que é uma interpretação valiosa, sim, mas não necessariamente a única ou a definitiva. Exatamente. Bem, resumindo então, esta análise detalhada, que só foi possível por causa desta lista fantástica de traduções, revela um panorama mesmo fascinante de escolhas, tanto linguísticas como interpretativas. Esta oscilação entre Oriente, Aurora, Sol Nascente, Day Spring, Aufgang, tudo ligado a uma visita do alto.
Não mostra só a dificuldade de traduzir, mostra também a riqueza da palavra original, Anatolé, e o esforço contínuo para tentar captar a sua essência. Sem dúvida. E talvez, só para deixar aqui uma última ideia a pairar, uma reflexão que vem um bocadinho além do que discutimos diretamente. Força! Se considerarmos que as traduções jogam com estas ideias de tempo, amanhecer, de direção, oriente e de fonte de luz, sol, e que todas apontam para uma origem celestial, do alto, qual seria o impacto combinado destas imagens todas para os primeiros ouvintes? Lá no primeiro século. Como assim? E associações é que eles fariam? Culturais, religiosas, talvez até políticas, ao ouvir Anatolés Exipsus? Será que Oriente lhes evocava impérios específicos ou esperanças messiânicas ligadas àquela região? Será que Sol Nascente tinha para eles conotações de realeza, de poder divino, para além da imagem natural do Sol a nascer? Que interessante! Pensar na recepção original. Exato. Pensar sobre como aquilo soou aos primeiros ouvidos dentro do seu contexto cultural específico, com toda a sua complexidade. Isso adiciona ainda mais uma camada a esta exploração toda. É uma excelente provocação final, sem dúvida. Que associações estariam vivas na mente dos primeiros destinatários? Fica essa a reflexão no ar. Queremos agradecer imensamente a quem nos enviou, a quem partilhou connosco esta compilação tão detalhada, tão meticulosa. Foi mesmo a base que nos permitiu ter esta conversa, que eu acho que foi muito rica, sobre as nuances da tradução e da interpretação. E com isto, pronto, concluímos a nossa análise de hoje.